Sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas investigações profundas. É um prazer imenso ter quem está do outro lado acompanhando este mergulho de hoje. Olá, sejam bem-vindos. A nossa missão nesta análise profunda, digamos assim, é explorar um dos maiores e acho que mais intrigantes mistérios da nossa própria natureza. A complexidade das nossas diferenças individuais. Mais especificamente, nós vamos investigar como a psicologia tenta, já há séculos, medir algo tão intangível, tão invisível quanto a inteligência humana. Exatamente. E é um desafio e tanto. Com certeza. Nossas fontes para a conversa de hoje vêm de anotações e transcrições de um curso universitário avançado de introdução à psicologia. E logo de cara tem uma frase quase poética, sabe? Uma sabedoria antiga que diz o seguinte: em 1000 pessoas, há 1000 rostos e 1000 corações. Nossa, é uma imagem belíssima e muito poderosa também. Pois é, fica muito clara aquela separação clássica, né? Por um lado, nós temos as nossas diferenças externas mais evidentes. Altura, o peso. Isso, a nossa altura, a nossa aparência física, o nosso tom de voz, coisas que sem dúvida afetam profundamente as nossas emoções e as interações sociais do dia a dia, mas por outro lado, e é exatamente aqui que o nosso foco se concentra hoje, temos as diferenças psicológicas inerentes. Que são as mais difíceis de mapear. Exato. Estamos falando do nosso caráter, dos nossos valores morais e das nossas habilidades cognitivas mais profundas. E esse é um excelente ponto de partida para a nossa discussão. Porque quando a gente analisa o ser humano através das lentes da psicologia, nós percebemos rapidamente que todos nós apresentamos características muito variáveis. Tipo o humor, né? Isso, nossos humores mudam, nossas reações dependem do cansaço, do ambiente ao redor, do contexto social em que a gente está inserido. No entanto, o grande desafio da ciência e o principal foco dos psicólogos que estudam as diferenças individuais é buscar aquilo que chamamos de características e traços estáveis. Traços estáveis. Exatamente. Ou seja, em meio a toda essa imensa e caótica complexidade do comportamento humano, os cientistas procuram desesperadamente por padrões que sejam consistentes. Aquela base que não muda. Aquela característica central que uma pessoa vai expressar de forma constante ao longo de anos, independentemente das flutuações e dos estresses do dia a dia. É justamente essa estabilidade, essa âncora no meio do caos humano que torna o estudo psicológico algo possível e cientificamente relevante. Sem isso, a gente seria apenas seres aleatórios reagindo ao vento. Faz todo sentido. Ok, vamos desvendar isso. Porque pensar sobre a própria mente e tentar categorizar o que nos torna únicos não é nem de longe uma invenção da neurociência moderna com os seus aparelhos de ressonância magnética gigantescos. De jeito nenhum. A humanidade tenta fazer isso há muito, muito tempo. Preparar o terreno para essa jornada é essencial, porque as nossas fontes nos levam numa viagem que começa na sabedoria incrivelmente prática da China antiga e vai desaguar lá nos laboratórios contemporâneos. E olha, o que me chamou muita atenção foi esse método dos antigos chineses. É fascinante, não é? Muito. Eles não tinham testes de múltipla escolha. Eles usavam indicadores práticos, coisas do dia a dia mesmo, para medir o que hoje a gente chama de perfil psicológico. Eles eram muito observadores. Sim. Um dos indicadores que eles avaliavam era a ambição. E o jeito de medir isso era pedir à pessoa que fizesse um julgamento moral claro sobre o que era certo e errado em uma situação limítrofe. O que faz todo sentido quando você para pensar. Não faz? A firmeza com que alguém se posiciona diante de um dilema moral diz muito sobre a força do seu propósito, da sua ambição. Sem dúvida. E eles tinham um sistema completo com 6 indicadores principais. Todos baseados nessa premissa fundamental de que a ação revela a mente. O segundo indicador, por exemplo, era a inteligência propriamente dita. E como eles mediam isso sem prova de matemática? Através do debate. Eles não usavam números. Eles colocavam a pessoa sob a pressão de argumentar, defender ideias e rebater críticas em tempo real. Isso revelava a verdadeira agilidade mental da pessoa. Nossa, muito mais prático. Sim, e o terceiro indicador era o conhecimento. E a grande sacada aqui é que o conhecimento não era medido pela quantidade de informações memorizadas, mas sim pela estratégia.
Como assim? Eles observavam como essa pessoa lidava com problemas difíceis e multifacetados. Qual era o plano de ação dela diante de um obstáculo real? O que é fascinante, porque isso parece o processo seletivo de uma empresa de alta performance nos dias de hoje. É a pura diferença entre saber a teoria do livro e saber aplicar a teoria na vida real. Exatamente, é a aplicação prática do saber. Mas, lendo as nossas notas, eu vi que eles também avaliavam a coragem e o caráter de maneiras, digamos, um pouco menos ortodoxas e bem mais intensas. Com certeza. O quarto indicador, a coragem, era testada jogando a pessoa em ambientes hostis e perigosos. Imagina isso hoje em dia. Inviável, né? Mas eles queriam ver como a pessoa se adaptava sob ameaça real, sobre risco. Mas o teste para a natureza ou o caráter íntimo de alguém, que era o quinto indicador, esse é espetacular. Esse eu achei genial. Eles observavam como a pessoa se comportava depois de beber muito vinho. Exatamente, o famoso teste da embriaguez. Pode parecer engraçado hoje, mas tem uma lógica psicológica muito profunda nisso. In vino veritas, né? A verdade no vinho. Exato, quando o álcool derruba as inibições sociais e aquelas máscaras que a gente usa no cotidiano, a verdadeira natureza da pessoa vem à tona. É a observação do indivíduo sem os filtros da conveniência social. E ainda faltava um indicador, certo? Sim, para fechar esses 6 indicadores, havia o teste da honestidade. Antes de um oficial assumir responsabilidades governamentais importantes ou cargos de alto poder, a honestidade dele era testada na prática. Como se fosse uma pegadinha oficial do império. Quase isso. Ofereciam a ele todos os tipos de tentações financeiras ou de poder de forma velada, para ver se ele cederia ou manteria sua integridade intacta. Eles precisavam saber disso antes de dar a ele a chave do cofre, por assim dizer. Dá para imaginar tensão de viver num sistema assim. Usar vinho ou suborno armado como testes oficiais de personalidade é uma prova de que eles entendiam perfeitamente a complexidade humana. Aquele velho ditado de que as roupas fazem o homem cai por terra aqui. Completamente. As roupas, a postura, a altura, tudo isso é fachada. Os testes extremos mostram que as características psicológicas inerentes são infinitamente mais difíceis de acessar do que qualquer indicador externo. É a tentativa de medir o invisível empurrando o ser humano ao seu limite. E se conectarmos isso ao panorama geral da história da psicologia, o que estamos vendo nessas práticas da antiguidade são os primórdios reais da previsibilidade. O começo de tudo. Isso. Essas observações, por mais rudimentares ou anedóticas que pareçam para a ciência rigorosa de hoje, foram os primeiros e cruciais passos em direção à sistematização. O objetivo final, que inclusive continua sendo o santo grau da psicologia das diferenças individuais, é ter a capacidade de observar, analisar e prever o comportamento humano com base nessas diferenças inerentes. O que nos leva à tentativa de colocar isso no papel de forma metódica. Exato. O salto gigantesco aconteceu quando a humanidade tentou passar dessa sabedoria empírica das ruas e dos palácios para medição científica em laboratórios. E é nesse ponto da história que o foco se afunila violentamente para a diferença psicológica que mais obceca os pesquisadores, que é a inteligência. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as nossas fontes nos apresentam ao pioneiro desse salto científico, o homem que tentou colocar inteligência dentro de um tubo de ensaio. O psicólogo Francis Galton. Uma figura controversa, mas inegavelmente histórica. Sim, ele foi o responsável por conduzir o primeiro estudo focado em medir a inteligência humana com métodos ditos científicos. Só que, olhando de hoje, a visão dele parece algo saído de uma ficção científica do século XVIII. Para Galton, a inteligência parecia ser vista quase como uma máquina a vapor dentro da cabeça, certo? O que exatamente passava pela cabeça dele ao medir a força física de alguém para provar genialidade? A mentalidade de Galton era um produto direto da sua época. Ele acreditava firmemente que a inteligência era um fator geral único. Uma capacidade abrangente e monolítica de analisar e resolver problemas que servia de motor para todo o resto do comportamento. Ou seja, você é inteligente para tudo ou não é para nada? Na visão dele, sim.
Mais do que isso, ele defendia que essa inteligência geral era quase que totalmente inata, ditada pela hereditariedade. Para ele, ou a pessoa nascia com um equipamento de alta performance, ou não nascia. E como ele tentava medir esse tal equipamento maravilhoso? Através de indicadores fisiológicos e físicos brutos. Ele literalmente pedia para as pessoas apertarem dinamômetros para medir a força muscular. Peraí, medir a força da mão? Sim, partindo da premissa de que um sistema nervoso superior produziria um corpo fisicamente superior. Pensa bem na cena, que bizarra. Alguém apertando uma mola com toda a força do braço para tentar provar para um cientista que é um prodígio da matemática ou da filosofia. É surreal. E não parava por aí. As notas dizem que ele também mediu o tamanho do crânio. Pois é. A velha e falha premissa da época de que um cérebro fisicamente maior abrigaria obrigatoriamente uma mente mais brilhante. Uma lógica bem literal. Muito literal. Mas a parte central dos estudos dele envolvia a velocidade de reação e a discriminação sensorial. Galton teorizou que a proeza intelectual estava intrinsecamente ligada à fiação interna do sistema nervoso. A fiação interna. Como se fôssemos robôs. Exatamente. A lógica dele era mecânica. Se o sinal neural viaja mais rápido dos olhos para o cérebro e do cérebro para a mão, essa pessoa processa o mundo mais rápido e, portanto, é mais inteligente. E aqui entra um dado das nossas fontes que chega a ser cômico de tão absurdo quando a gente olha de perto com a lente de hoje. O material menciona um estudo sobre discriminação sensorial, aquela capacidade de distinguir com extrema precisão o tamanho de uma luz em um ambiente escuro. Certo. A premissa de Galton diria que quem vê a diferença minúscula na luz tem o cérebro superior e reage mais rápido. Só que a correlação dessa habilidade com as pontuações de testes de inteligência tradicionais e modernos é de 0,05. Praticamente nada. Nada. Para quem não lida com estatística no dia a dia, uma correlação de 0,05 é o mesmo que jogar uma moeda para o alto. É estatisticamente um zero redondo. Absolutamente nenhuma relação. O Galton achava que estava medindo o processamento intelectual, mas na verdade ele estava apenas medindo se a pessoa precisava ou não de óculos. É um exemplo perfeito de como a premissa inicial estava equivocada. A ciência moderna provou que essa visão puramente mecanicista e biológica ignorava quase que por completo a complexidade cognitiva real que a gente tem. Ele reduziu demais o ser humano. Sim. Embora Galton seja merecidamente respeitado como o pioneiro que tentou sistematizar a medição, o tempo mostrou que usar força muscular, tamanho de crânio e velocidade de apertar um botão ao ver uma luz não prevê a capacidade de alguém de compor uma sinfonia, de liderar uma nação ou de resolver uma equação complexa. Felizmente. O cérebro humano é infinitamente mais sofisticado do que um simples circuito elétrico de reflexos rápidos. E ainda bem que a psicologia percebeu isso e evoluiu. Nós fomos abandonando o dinamômetro e a fita métrica e começamos a pensar em modelos muito mais sutis. Nossas fontes detalham uma transição crucial nessa forma de pensar com a chegada do psicólogo Charles Spearman e a sua famosa teoria dos dois fatores. Um marco importante. Sim, e essa teoria já começa a quebrar aquela ideia de Galton de que a inteligência é um bloco de concreto único. Na prática, o que Spearman propôs com esse fator G e fator S... O Spearman propôs um meio-termo brilhante. Ele percebeu que a inteligência não é apenas uma coisa só, mas também não é uma salada de frutas infinita e aleatória. Então ele a dividiu em duas categorias principais. Tá, e qual seria a primeira? A primeira é o fator G, ou fator geral. Pense nisso como o motor principal do nosso carro cognitivo. É a nossa habilidade fundamental de memória, de análise lógica e de resolução ampla de problemas. Se o seu fator G é alto, o motor do seu carro é muito potente. Certo, mas aí entra a segunda categoria, que é o fator S. Isso, o fator S ou fator específico. Estes são os talentos e aptidões pontuais. É o que explica por que uma pessoa pode ter um desempenho apenas razoável na maioria das coisas na vida, mas ser um gênio absoluto na pintura ou no xadrez, por exemplo. O motor geral pode ser mediano, mas as peças específicas daquele sistema são fora de série.
O que já humaniza muito mais a nossa compreensão sobre nós mesmos, porque ninguém é bom em tudo. Mas uma dúvida óbvia surge quando olhamos para a forma como funcionamos na vida real, a passagem do tempo. Afinal, a nossa mente aos 20 anos opera de um jeito completamente diferente da nossa mente aos 60. A idade altera essa dinâmica? Não altera. O que é fascinante aqui é exatamente como a psicologia resolveu essa charada do tempo. O psicólogo Raymond Cattell introduziu uma teoria que dividiu a inteligência baseada em como ela se comporta ao longo da vida. A inteligência fluida e a inteligência cristalizada. E como funciona essa divisão na prática? A inteligência fluida é o superpoder da juventude. É a capacidade mental bruta de analisar o desconhecido, de olhar para um problema abstrato ou uma situação social completamente inédita e processar uma solução com uma rapidez absurda. Sem precisar de um manual de instruções. Exato. Ela funciona independentemente de quanto conhecimento prévio a pessoa tem. É a velocidade de adaptação. Já a inteligência cristalizada é a glória da maturidade. Aquela sabedoria que vem com o tempo. Isso, ela ganha força e se destaca nos adultos mais velhos. É o acúmulo de vocabulário, o domínio profundo de conceitos lógicos e, acima de tudo, a compreensão fina da natureza humana. É o arquivo vivo de sabedoria e de padrões que a pessoa construiu e testou ao longo de décadas de vida. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está ouvindo? Se trouxermos isso para o mundo corporativo ou para a política, essa teoria de Cattell explica absolutamente tudo. Como assim? Que exemplo você daria? Pensem naquela cena clássica. Uma empresa sofre um ataque cibernético massivo e inédito. O jovem profissional de 20 e poucos anos, lá no setor de TI, com a sua inteligência fluida estourando, vai olhar para aquele caos na tela, vai processar as variáveis em tempo real e vai encontrar a falha no código numa velocidade que assusta qualquer um. E ele provavelmente nunca viu aquele vírus específico antes. Exato. Ele não tem muita bagagem de vida, não tem muita experiência em crises corporativas, mas o cérebro dele é um supercomputador lidando com o novo de forma muito ágil. Mas no dia seguinte, quando a empresa precisa sentar na mesa de negociação, com governos, com acionistas furiosos e parceiros em pânico, é aí que o executivo veterano brilha. A inteligência cristalizada entra em cena. Pode não saber programar tão rápido ou nem saber programar, mas ele acessa décadas de memória sobre comportamento humano, crises passadas e diplomacia para tomar decisões incrivelmente precisas e sábias. Um não sobrevive sem outro. É um complemento geracional maravilhoso. É uma leitura perfeita do cenário. Diferentes fases da vida nos equipam com ferramentas cognitivas distintas porque os desafios que enfrentamos também mudam. Mas a psicologia não parou nessa divisão de tempo. A evolução nos levou a explorar múltiplas facetas do que realmente compõe o brilho humano em qualquer idade. O leque que continuou se abrindo. Sim, e é aí que as nossas fontes dão um salto para a teoria ternária de Robert Sternberg. O Sternberg argumentou que os testes tradicionais de QI, aqueles de escola mesmo, estavam deixando de fora pessoas que eram extremamente brilhantes em outros aspectos da vida. Então, ele dividiu a inteligência em 3 formas primárias. E as formas que Sternberg propõe parecem corrigir uma injustiça histórica imensa com quem não é um aluno nota 10 no boletim, mas é um gênio na vida real. A primeira forma que ele traz é a inteligência situacional, ou a inteligência prática. Que é vital para o sucesso diário. É o famoso saber se virar, a inteligência das ruas. Todos nós conhecemos alguém que talvez não fosse o melhor em matemática na escola, que tirava notas ali medianas nos testes analíticos, mas que tem uma habilidade estelar, quase assustadora de ler um ambiente social complexo. Aquela pessoa que sabe exatamente como agir em qualquer grupo. Isso. Essa pessoa entra numa sala, sabe quem é quem, forma alianças, negocia e prospera nos cenários corporativos ou sociais mais difíceis imagináveis. Isso não deixa de ser pura potência cognitiva. Com certeza. A capacidade de se adaptar e de dominar o ambiente é tão vital quanto qualquer cálculo matemático para nossa sobrevivência como espécie. Agora, a segunda forma na teoria dele é a inteligência componencial ou analítica. Essa sim é a favorita dos sistemas educacionais tradicionais. Exatamente.
É a lógica fria, a dissecação de problemas, o processamento de informações passo a passo e a capacidade bruta de aprender teorias complexas. É o aluno excelente. E a terceira forma fecha o triângulo de Sternberg, que é a inteligência experiencial ou criativa. A inovação em pessoa. Isso. Esta não é sobre sobreviver a um ambiente ou analisar dados do passado para tirar uma boa nota. É sobre inovação pura. É a mente que observa o mundo ao redor e, a partir de peças aparentemente desconexas, cria uma obra de arte ou um novo modelo de negócios ou uma invenção completamente revolucionária. É uma visão bem mais ampla e justa. E se Sternberg abriu a porta ao nos dar essas três formas, Howard Gardner escancarou tudo com a sua teoria das inteligências múltiplas. E o que mais me impressiona na abordagem do Gardner, lendo as nossas notas, é como ele ancorou tudo isso na biologia física do cérebro. Não era apenas filosofia ou observação social. Foi um argumento biológico muito forte. Demais. A grande lógica neurológica dele é: se uma pessoa sofre um dano em uma área hiperespecífica do cérebro e perde a capacidade de fazer cálculos matemáticos, mas continua conseguindo compor músicas perfeitamente, isso significa que essas inteligências são módulos independentes operando em departamentos separados da mente. É fascinante a forma como ele comprovou isso. Essa foi a grande contribuição de Gardner. Ele aterrou o conceito abstrato da mente na neurologia física, identificando capacidades que merecem o título de inteligência por mérito próprio. E as nossas fontes destacam 6 dessas formas modulares que ele catalogou. Vamos passar por elas? Qual é a primeira? A primeira é a inteligência verbal. O domínio excepcional do processamento de linguagem. Encontramos isso em poetas, grandes oradores e escritores que conseguem esculpir emoções inteiras usando apenas palavras. O poder da comunicação. Sim, a segunda é a inteligência espacial. E não é só enxergar bem, mas compreender e manipular as 3 dimensões na mente antes que elas existam no mundo real. Como se fosse um software de modelagem 3D na cabeça. Exato. É o que permite a um grande arquiteto ver o prédio pronto num terreno baldio. A terceira, claro, é a inteligência lógico-matemática. A velha conhecida do raciocínio sequencial e racional. A inteligência clássica dos testes. Mas a quarta forma é onde as coisas começam a ficar realmente geniais na teoria dele. A inteligência corporal, ou sinestésica. E eu adorei o exemplo que as nossas fontes trouxeram para ilustrar isso. O famoso ginasta Li Ning, ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas. Um exemplo perfeito dessa categoria. Para Gardner, a habilidade de um atleta de elite como ele não é pouca coisa. Aquela coordenação motora excepcional que permite alguém dar saltos triplos no ar, saber exatamente onde seu corpo está no espaço tridimensional e pousar com precisão milimétrica no chão, isso não é apenas treino físico de repetição. De forma alguma. Requer muito do cérebro. É um tipo genuíno e elevadíssimo de processamento de dados cerebrais. O cérebro está calculando física quântica, gravidade e inércia de forma intuitiva e em frações de segundo. Da mesma forma, a quinta categoria traz a inteligência musical. Que é algo belíssimo de se observar na prática. O exemplo definitivo aqui nas notas é Mozart. Mozart não era apenas alguém que tocava bem um instrumento, porque praticou muito. Ele tinha um módulo no cérebro que organizava sons, ritmos e harmonias de forma tão complexa que ele conseguia compor sinfonias grandiosas inteiras na mente enquanto ainda era uma criança. É uma genialidade que transcende o aprendizado comum. Ele já vinha com o software instalado. E fechando essa lista essencial do material original, nós temos a sexta forma catalogada, que é a inteligência interpessoal. Essa é crucial hoje em dia. Dada ao conceito moderno de autoquociente emocional, o famoso QE. É aquela capacidade quase empática de ler intenções ocultas, de perceber dores e emoções nas outras pessoas, muitas vezes antes mesmo que a própria pessoa afetada entenda o que está sentindo. Uma leitura de microexpressões e contexto. Sim, é a inteligência que forma os grandes líderes unificadores, os grandes terapeutas e os negociadores de paz. É a cola que mantém a sociedade humana funcionando. É uma jornada impressionante que fizemos hoje, não é?
Parem para pensar no caminho que a humanidade percorreu. Nós começamos literalmente na China antiga, usando potes de vinho para embriagar governantes na tentativa de medir a honestidade e o caráter escondido deles. Métodos bem criativos. Depois, fomos para a era industrial com Francis Galton e os seus dinamômetros, tentando provar que apertar uma mola com força ou ver uma luzinha piscar rápido definia um gênio absoluto da raça humana. E agora, chegamos a essa visão vasta, moderna e modular das inteligências múltiplas do Gardner, que consegue finalmente explicar na mesma página o porquê de um atleta olímpico ser brilhante no ar e um músico ser brilhante no piano. E isso levanta uma questão importante, sabe? Algo que a própria aula de psicologia que baseou nossa investigação de hoje faz questão de admitir com uma grande humildade acadêmica. O que seria? Apesar de toda essa magnífica evolução teórica, de Galton a Gardner, e apesar de termos mapeamentos cerebrais de altíssima tecnologia nos dias de hoje, nós ainda estamos diante de mistérios colossais. A ciência moderna ainda não entende completamente de onde exatamente nasce a criatividade extrema. Aquela centelha original. Exato. Nós não conseguimos decodificar a faísca inicial daquele verdadeiro gênio insondável que certas pessoas manifestam do nada. E mais grave ainda, os maiores psicólogos do mundo confessam que, no fundo, a gente ainda não sabe ao certo como desenvolver e nutrir a inteligência humana de forma previsível e perfeita nas próximas gerações. Se soubéssemos, o sistema educacional seria infalível. Continua sendo uma fronteira de pesquisa em aberto, um enigma que nos mantém fascinados. E isso nos deixa com um pensamento final muito instigante para quem nos escuta levar para o resto do dia. Pense nisto. Se a nossa definição científica do que é ser inteligente evoluiu tão drasticamente ao longo dos séculos, se nós fomos da ideia ridícula de avaliar a velocidade de apertar um botão para hoje englobar e valorizar a habilidade refinadíssima de compreender as emoções não ditas de um grupo de pessoas, que outro tipo de inteligência oculta pode estar aí agora? É uma excelente reflexão. Que habilidade cognitiva maravilhosa e invisível pode estar guiando silenciosamente as nossas ações e os rumos da nossa sociedade neste exato segundo, apenas esperando que um neurocientista ou um psicólogo brilhante do futuro finalmente a perceba, a descubra e lhe dê um nome oficial. É algo gigantesco para se pensar. Agradeço imensamente a companhia de toda a nossa audiência em mais essa investigação profunda. Foi um privilégio explorar a complexidade da nossa própria natureza com tamanho detalhe. Até o nosso próximo encontro.